Boa noite a todos, sejam todos novamente muito bem-vindos. Nossa aula de hoje, ela trabalha aqui justamente com a questão da gente ter uma ideia daquilo tudo que a gente já aprendeu aí no nosso primeiro ciclo aí da tributação, né, do nosso direito tributário aí. A primeira situação, e a questão mais interessante aqui, é a gente falar um pouquinho, inclusive da atividade que eu disponibilizei para vocês aí, do parecer jurídico. O parecer jurídico, gente, necessariamente ele não tem que ser feito por advogado, não, tá? Apesar de chamar um parecer jurídico, ele é bem utilizado e ele é feito por qualquer profissional e principalmente por nós que atuamos na área tributária. Vira e mexe, tudo que a gente é indagado no nosso dia a dia, tudo que a gente é consultado no nosso trabalho, quando a gente faz uma manifestação de juízo, a gente dá uma opinião, nada mais, nada menos que nós estamos falando, é fazendo e proferindo um parecer. E é tido este parecer como um parecer jurídico, né? Ou um parecer contábil, ou um parecer administrativo, mas qualquer coisa que qualquer cliente te pergunta e responde, por mais informal que você seja, você está dando um parecer sobre uma determinada situação. Então, quando um cliente vira para você, fala, olha, saiu uma anistia aqui do governo, eu quero saber se compensa ou não compensa, você faz o levantamento dos custos, dos dados, lá no famoso refis, vê que compensa ali aquele cliente aderir a esse programa, e você responde isso para ele, você está elaborando aí um parecer, ou seja, você está dando uma opinião. E o mais interessante disso tudo, né, gente, quando a gente fala de parecer, a gente dá uma opinião. Então, na verdade, como eu conversei com vocês também na nossa última aula, boa noite, quando eu conversei com vocês na nossa última aula, a gente não é o administrador das empresas, e sim nós somos ou empregados ou prestadores de serviço dessas empresas. Então, o que o dono, o que o gestor, o que o administrador vai fazer, caberá a ele dirimir, a ele opinar, a ele falar. Mas o que deve ser feito, essa recomendação nada mais é do que um parecer que a gente expressa, que a gente expõe lá. Então, nada mais é do que você enumerar o que é, colocar quem está te perguntando, colocar qual que é a dúvida e ali, sucessivamente, você expor sua opinião, tá? Dando continuidade aqui à nossa matéria, nós trabalhamos já, falamos acerca da legislação tributária, falamos acerca aí da interpretação da legislação tributária, né? Principalmente aí o artigo 116 a 118 do Código Tributário Nacional, e terminamos falando justamente da questão do agente fiscal, que isso na contabilidade também é muito usual, né? No direito do trabalho, nós temos um princípio que ele é chamado a primazia da realidade sobre a forma, ou seja, no direito do trabalho, eles consideram aí que você, quando exerce, extrapola, faz alguma atividade que não está ali consistente no que você foi contratado, o que manda é a realidade. E no direito tributário também, e na contabilidade também, muitas vezes a gente tem uma situação a qual a gente quer declarar alguma coisa, falar alguma coisa, expor alguma coisa, mas, na verdade, ao invés da gente fazer essa declaração e essa exposição, a gente faz uma outra situação, tentando aí esquivar de uma questão tributária que pode ser considerada uma questão tributária onerosa. E aí, o fiscal ele tem essa prevalência de autuar ou desconstituir os atos que foram feitos ali, contabilmente falando e juridicamente falando, e ele pode reclassificar esses atos da melhor forma que ele entende ser devida.
Então, por isso que há todo esse procedimento também interpretativo dentro do campo tributário. Com base nisso, nós temos lá, na legislação tributária, né, justamente a classificação, igual eu já falei com vocês. Quem que é o sujeito tributário da relação? O sujeito passivo somos nós, contribuintes, porque sempre levamos ferro aí, né? Vamos pensar nessa bobeira aí para a gente nunca confundir. E o sujeito ativo sempre vai ser a autoridade administrativa, que tem capacidade para tributar da gente. E aí, dentro da contabilidade, nós temos uma figura que vocês trabalham com isso dia e noite, que é o responsável tributário. E quando eu falo em responsável tributário, nada mais, nada menos, turma, que estamos falando aí, né, daquela pessoa que a lei enumera para ser responsável de um tributo que não necessariamente foi ela que deu o fato gerador, ou seja, que ela causou aquilo ali, né? E quando a gente fala em responsável tributário, a gente pode pensar, exemplo, um dono de uma empresa que, ao pagar seus funcionários, ela tem que reter ali diversos tributos dos funcionários e recolher. Então, quando um empregado lá tem um salário de 10 mil e ganha limpo, ou seja, líquido por mês, uns 6, 7 mil reais, é porque teve a retenção na fonte do imposto de renda, teve o desconto do INSS, ou seja, quem trabalhou e ganhou 10 mil é um empregado, mas ele ganhou um líquido de 6, 7, 7.500, porque, na verdade, vem uma legislação e fala, olha, patrão, na hora de você pagar, você já retém o que o empregado tem que pagar. E essa legislação nada mais é do que chamada de responsável tributário e substituição tributária, ou seja, eu enumero a uma outra cadeia essa substituição da responsabilidade para um terceiro que faz parte deste processo. Isso hoje nós temos a substituição tanto de forma progressiva ou regressiva, que pode se dar antes de uma etapa ou depois de uma etapa, uma ou mais etapas também, tá? Isso é muito clássico, a gente vê isso. Isso é uma origem que a gente tem desde lá da Revolução Industrial, por isso que eu falei no início do semestre com os senhores aí a respeito do êxodo rural, né, que as pessoas saem do campo, vêm para a cidade, começam a produzir, trabalhar nas fábricas, e aí você tem justamente uma produção em sequência. E essa produção em sequência, ela traz aí grandes fatores e grandes resultados. E aí, naquela época, não tinha informática, não tinha controle, não tinha absolutamente nada, e descobre-se que é muito mais fácil eu fiscalizar a fonte, ou seja, uma indústria, uma fábrica, do que fiscalizar cada um que produz ali. E esse sentido, ele é aplicado até hoje por nós. Outra situação muito legal que é importante a gente falar e que está no nosso material aqui, é justamente falar das obrigações tributárias, que são as principais e acessórias, né? No direito como um todo, apesar de vocês não serem alunos do curso de Direito, e nem estar graduado em Direito, e nem ser o objetivo aqui o Direito, mas no Direito, quando a gente aprende, a maioria das coisas que a gente aprende que uma obrigação acessória só acompanha e sempre vai acompanhar uma obrigação principal. Na contabilidade e no direito tributário, podemos ter, turma, obrigações acessórias sem ter a obrigação principal. Exemplo, eu posso... O que é a obrigação principal? É sempre você pagar um tributo. E a obrigação acessória, no direito tributário, é o que vocês mais lidam no dia a dia. Escrituração, prestação de informações contábeis, etc. e tal. Então, na contabilidade e no direito tributário, eu posso e tenho muitas vezes aí, né, a obrigação acessória, mas não necessariamente eu vou ter o tributo a pagar. Tipo, quando eu tenho um prejuízo, eu tenho que escriturar todo esse prejuízo e esse prejuízo não vai me gerar um tributo a pagar. Mas eu tenho que escriturar, ou seja, eu tenho obrigações acessórias, mas eu não tenho a obrigação principal, que é pagar, ok? Se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, pode me interromper. Depois a gente entra nas questões das responsabilidades tributárias, aí, que são as responsabilidades dos sucessores, né?
tudo que a gente faz, a gente tem uma responsabilidade, a contabilidade trata isso de uma forma muito legal, e vocês que estão na área contábil têm que tomar um grande cuidado com isso. Por quê? Porque é muito tranquilo, né, gente? A pessoa vira para a gente e fala assim, eu quero constituir uma empresa, e quero uma limitada com 2 sócios. Aí você pergunta, mas 2 sócios por quê? Por quê? Beleza. Os 2 sócios vão ser administradores? Não, só meu pai. Então por que você vai colocar os 2 como administradores? Porque a partir do momento, gente, que você coloca o sócio como administrador e gestor, eles são responsáveis por tudo que a empresa está fazendo. E se você coloca um sócio que não é administrador, que é vamos falar assim, tem apenas uma questão cotista dentro da empresa, ele deixa de responder por vários atos dentro da empresa. Então, é aquilo que eu falei com vocês. Não interessa eu buscar um modelo na internet e julgar lá, porque basta entrar no site da junta que você já tem um contrato social pré-feito, que você vai ali adaptando, né? Hoje se dá de forma até eletrônica. Mas eu preciso saber a realidade, o que as pessoas estão querendo ali daquela empresa, para eu analisar a melhor forma de conter naquele contrato social ali, aquela situação. Isso pensando na responsabilidade tributária. E a responsabilidade tributária, ela se dá de diversas formas, né? Ela te dá aí uma responsabilidade no fundo de comércio, ela se dá uma responsabilidade aí na alienação do comércio, ela se dá no fechamento de uma empresa, que é coisa muito normal dentro da contabilidade, né? Porque abrir, a gente abre de hoje para amanhã, mas o encerrar uma empresa é a coisa mais complexa e difícil do mundo, porque a gente não consegue encerrar, porque a gente tem uma série de obrigações a cumprir, e aí a gente tem um grande percalço aí nessa questão do encerramento empresarial também. Então, nós temos que pensar nisso, porque tudo isso gera uma responsabilidade tributária. E aí a responsabilidade tributária, ela vem para aqueles sócios, ela vem para os novos adquirentes, ela vai para os antigos sócios que venderam, que eles continuam respondendo isso, ok? Depois nós temos os lançamentos tributários. Os lançamentos tributários, eles podem se dar de 3 formas: lançamento de ofício, lançamento por declaração e lançamento por homologação. O lançamento de ofício, o próprio nome fala, né? Em vez da gente decorar a definição, porque a definição legal é: o lançamento de ofício é aquele que o contribuinte não participa do lançamento. Ou seja, é um lançamento feito pelo fisco, onde o próprio fisco já tem todas as informações necessárias para cobrar o tributo de você. Então, de ofício, aí como que você vai lembrar disso? Você pensa num papel de ofício, dobra ele, era a cartinha que chegava no correio para a gente pagar um imposto lá. Então, o IPTU, eu tenho que falar alguma coisa com a prefeitura, turma? Não. Ele é um lançamento de ofício, porque a prefeitura já tem todos os dados ali, e todo ano ela calcula e cobra de você aquilo ali. Você não tem que informar nada mais para a prefeitura. O IPVA, você tem que falar que o seu carro tem som, se não tem som, que você está batido ou não está? Não. O Estado tem os dados do seu carro e todo ano ele vai cobrar ali o IPVA de você, com base no ano e modelo do seu carro. Isso é um lançamento de ofício, ou seja, não tem a participação nossa, contribuinte, para que o fisco calcule o tributo devido. E ele mesmo calcula de ofício e manda para a gente pagar. Antes de falar do homologação, nós temos o lançamento por declaração. E o lançamento por declaração, ele é marcado justamente no sentido da gente ter aí que declarar alguma coisa, e o fisco, se o cadastro dele e o cálculo dele está de acordo com o que a gente mandou, ou inferior, ele aceita a nossa declaração. E se não aceita, ele remete para a gente fazer a complementação. Exemplos clássicos de lançamento por declaração é o famoso ITBI ou ITCD. E, por último, nós temos os lançamentos por homologação, onde a gente tem participação no cálculo, a gente informa os dados, a gente calcula o tributo devido, a gente paga esse tributo e o fisco vai homologar isso de forma tácita ou expressa, né? Ou ele vai bater o martelo e falar que está ok, ou ele vai
ficar sem manifestar nada durante 5 anos, e aí, tacitamente, ele aceitou aquele cálculo, aquele tributo que você lançou ali de uma forma tranquila. Alguma dúvida até aí? Nas responsabilidades tributárias, gente, nós temos elas nos diversos aspectos, tá? Nós temos ela no aspecto da vida civil, tudo que a gente faz, a gente tem uma responsabilidade tributária. Em qualquer ato de gestão, se eu vou cuidar, é muito interessante, né? Que às vezes, não sei se vocês já depararam com isso, você tem um cliente que ele tem muito patrimônio e ele fica interditado. E aí a pessoa tem o domínio da interdição, mas não presta declaração de nada. Esse tutor ou esse curador, a depender do tipo de pessoa, se é maior ou menor, ele vai ser responsável tributário por todos os atos ali daquele patrimônio daquela pessoa também, além dos atos ali da vida e da proteção ali daquela pessoa. As responsabilidades tributárias são muito interessantes também, dentro da contabilidade, da gente falar nas operações de incorporações, né? Que são as fusões, incorporação ou cisão. A contabilidade com direito tributário, por si só, ela depende de várias outras esferas, e uma que é muito explorada também é o direito societário, onde com fusões ou incorporações, muitas vezes, a intenção nossa, enquanto ou advogado ou contador, é simplesmente aproveitar créditos ou débitos daquelas empresas incorporadas ou fusionadas também. Então, por quê? Porque passamos, num ato de fusão ou incorporação, a ser responsáveis uns pelos outros. Então, isso é muito bem explorado. Não é tão simples igual a gente fala, principalmente vocês que estão na área contábil, vê que isso dá muito trabalho, mas é algo que engrandece aí um mercado e uma forma de exploração e de conquista aí mercadológica também. A gente tem isso de uma forma muito legal no nosso dia a dia. Deixa eu ver o que mais tem aqui. A sucessão empresarial, né? A gente tem aí, que é o que eu acabei de falar, da fusão, da incorporação, né? E os fundos aí, e as responsabilidades de terceiros, que são extremamente extrapoladas aí e utilizadas no nosso dia a dia. As questões societárias, né? O aproveitamento aí dessas empresas. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar aqui com vocês. E aí a gente já entra num outro termo, numa outra coisa, que são as questões dos créditos tributários. A primeira situação que a gente entra, que eu já adianto aqui para vocês, é quando a gente fala de suspensão dos créditos tributários. O artigo 151 do Código Tributário Nacional, ele vem e fala de uma forma muito bacana para a gente, muito lógica, de suspensão de crédito tributário. E as formas e as possibilidades de suspensão do crédito tributário são as seguintes. Só um minutinho que eu estou abrindo aqui o artigo 151. Primeiro, moratória. Moratória vem da palavra mora. Mora vem de demora. Ou seja, eu tenho um valor a pagar, mas eu vou reparcelar esse valor e eu vou demorar começar a pagá-lo. Muitas vezes a gente vê isso nos programas de recuperação fiscal, né, gente? Os refis aí da vida, onde você adere ao programa, tem um prazo sem pagar, ou tem um prazo que você paga um valor fixo até consolidar a sua dívida e você parcelar ela. Isso é denominado moratória. Outra coisa que suspende um crédito tributário é o depósito do valor discutido. Então, se eu tenho uma dívida aí de 100 mil, tributária e vou discutir e deposito ela judicialmente, suspende aí o valor devido. Depois é qualquer tipo de reclamação ou recurso administrativo. Se a gente reclama administrativamente um determinado ato administrativo, esse ato ele fica suspenso e ele não se torna exigível até que você tenha resolução
desse caso e desse processo administrativo. Exemplo clássico, eu dei para vocês daqueles casos para vocês assistirem os julgamentos no Conselho de Contribuinte, e lá no julgamento de Conselho de Contribuintes, vocês veem claramente que, enquanto aquele processo administrativo ali está sendo discutido, nós temos essa suspensão aí no nosso dia a dia, tá? Até que seja proferida uma decisão favorável ou desfavorável. Depois, outra situação é liminar ou mandado de segurança ou uma tutela antecipada. Essa liminar, mandado de segurança ou uma tutela antecipada é quando eu proponho uma demanda judicial, aí já é totalmente na área do direito, e o advogado consegue uma decisão que vai suspender a exigibilidade de pagar aquele tributo que se está discutindo. E outra forma de suspender o crédito que é exigido é o parcelamento, que a gente conhece muito bem, é você reconhecer que deve determinado ato tributário, você vai lá e parcela de tantas vezes, a regra geral são 60 meses, né? E você, no parcelamento, tem aquilo ali suspenso. O que gera a suspensão do crédito tributário? Te gera a famosa certidão positiva com efeito de negativa, ou seja, é uma certidão que fala que você tem débito em aberto, mas que por conta do parcelamento ou por conta de um depósito judicial ou por conta de uma discussão administrativa, este valor em aberto ele está suspenso. Por isso é chamado positiva com efeito de negativo. A certidão negativa por si só é aquela certidão que fala que você não tem débitos nenhum com o fisco, e a certidão positiva é aquela que fala que você tem débitos com o fisco e não tem nenhuma causa e nenhuma modalidade de suspensão desse débito. Pode parecer bobo, mas às vezes alguns de vocês não sabem, todas essas certidões positivas ou positivas com efeitos negativas podem ser pesquisadas e solicitadas pela internet, sendo que se a gente tem ela negativa, basta você julgar o CPF ou o CNPJ, que a gente consegue ali tirar facilmente a nível de município, estado e união. E aí, a depender do problema, e se você tem alguma certidão positiva ou positiva com efeito negativa, não necessariamente a depender do ente tributante, você vai conseguir tirar isso pela internet. Então, são essas certidões. Para que dessas certidões? Para mostrar a regularidade fiscal, ou da pessoa física, ou da pessoa jurídica, né? E aí essas certidões servem, inclusive, para você instruir processos licitatórios, fazer convênios e contratos com determinadas empresas que a gente precisa no nosso dia a dia. Tranquilo, turma? Isso é tudo de hoje. E aí estou aberto agora a algumas dúvidas, a indagações dos senhores. Fiquem à vontade para perguntar. Sem dúvidas? Tranquilos? Gente, vocês estão aí? Então, ok, turma. Por hoje é só. Eu estou à disposição. Qualquer coisa é só vocês me chamarem aqui, tá ok? Um abraço para todos vocês. Uma excelente noite, uma excelente semana aí para vocês. Fiquem com Deus.